noite a todos. É a minha primeira vez aqui, então estou vendo um monte de rostos, né? Para mim. Eu trouxe hoje um tema, né? Uso abusivo de psicoativos, construindo estigma para melhor acolher. A Bárbara, né? Eu recebi o convite da Bárbara, fiquei muito feliz e honrada com o convite. E aí a gente meio que pensou qual seria o tema que poderíamos trazer hoje, né? E aí ela, uma pessoa muito, né, ativa, já tinha procurado lá alguns trabalhos meus, e aí ela falou que viu que tinha esse tema como, né, o trabalho inclusive, e aí ela sugeriu, então estou trazendo para vocês. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse tema, sobre minha prática, e ao final a gente abre para as questões. Né? Assim, eu acho melhor você falar. Sem problema. Coloquei um pouquinho, né, do percurso para vocês perceberem de que lugar eu estou falando. Né? Tenho aí um percurso dentro da área de assistência às pessoas com uso abusivo e outras drogas. Atualmente, pós-graduando também, né, em sociologia, estou também pós-graduada em psicologia, psicoterapeuta de casal e família. Então, são temas que eles vão se fechando dentro desse tema maior. Né? Quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de família, quando a gente fala de sociedade, em todos eles a questão do álcool e de outras drogas permeia essa realidade. Pontos que eu pretendo trazer hoje, né, sobre o que são essas substâncias psicoativas, o que seria esse estigma social, como pode se desconstruir esse estigma, a questão do acolher e algumas reflexões que eu vou trazer para vocês poderem se debruçar. Sempre que eu falo de substâncias psicoativas, eu estou sempre falando de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, que sempre que tem essa característica de ser depressora do sistema nervoso central ou estimulante do sistema nervoso central, que tem essa máquina, né, de atuar diretamente no sistema nervoso central. E aí eu pedi um cafezinho, né, já com essa provocação. Quando eu peço um cafezinho, eu estou lidando com uma substância psicoativa. Eu posso ser uma pessoa de uso recreativo, como pode ser uma pessoa que toma muito café. E a pessoa que toma muito café, não sei se vocês se identificam com isso. Ao final do dia, se não tiver tomado nenhuma gotinha de café, sente uma dorzinha de cabeça? Nem dorme. Só dorme se toma café. Eu já passei por isso. Por isso. Né? Então, assim, fiz um exame de sangue, na parte da manhã não tomei meu café matutino, depois veio a correria do dia, não tomei mais café, no final do dia eu estou com uma dor de cabeça, que eu não sei porquê. Né? Aí eu lembro, o café. Aí vou lá embaixo, peço um cafezinho, aí a dor de cabeça passa. Então, quando eu falo dessas substâncias, eu estou falando desse poder de atuar no sistema nervoso central, mandando informações para todo o meu organismo, que me provoca alterações no meu comportamento, no meu sentimento, na minha atuação. Né? Então, esse cafezinho foi nesse sentido de trazer esse tema para que vocês pudessem se identificar. Né? Então, nós temos aí, eu posso ter um uso recreativo, eu posso ter um uso ocasional, eu posso ter um problema abusivo de determinadas substâncias. E quando eu falo de substância, eu posso falar de depressoras, estimulantes, perturbadoras, entre elas álcool, anfetaminas, LSD, e aí tem uma diversidade, citando algumas entre outras que existem. E aí, sempre que eu falo também de substâncias psicoativas, a gente pode pensar em questão de prevenção, tanto a prevenção primária, como a secundária, como a terciária. Quando a gente fala de primária, é o que a gente hoje está fazendo aqui, podendo trazer um tema, discutir, falar sobre isso, abordar, tomar consciência. Então, tudo que eu falo de primário,
né, de prevenção primária, no sentido de retardar esse uso, de tomar consciência das afetações desse uso, de ter um melhor uso, quando assim tiver. Né? Então, sempre o desejado é a gente poder trabalhar com a prevenção primária. Né? E como que é importante esses espaços que se abrem para essas oportunidades, para a gente poder abordar esses assuntos. Quando eu falo de prevenção secundária, já ouviram aquela propaganda, se beber não dirija, se dirigir não beba? Então eu já falo de uma prevenção secundária, para um público que já faz um uso, mas que faz um uso moderado, tomando consciência de que existe a consequência, esse uso me afeta, então eu preciso ter esse uso em lugares protegidos para me proteger e para não prejudicar ninguém. Então, sempre que eu falo de prevenção secundária, são essas propagandas, são essa conscientização. Então, a gente vem aí apresentando esse tema em vários momentos desse uso, dessa descoberta ou desse abuso. E quando eu falo de prevenção terciária, aí eu já falo de um público que já tem um problema com esse uso, né? Que é um público que normalmente chega para a gente em consultórios, em clínicas, instituições, que são os que já têm determinado problema, e aí eu vou trabalhar em outra abordagem, que é a prevenção terciária, que é evitar recaídas, prevenção a recaídas. Então é um público que já tem uma questão problemática, já tem um uso frequente, contínuo, intenso, e aí a gente precisa pensar, né, de que forma a pessoa vai se proteger dessa impulsividade, dessa compulsão, desse uso abusivo e nocivo. E aí, nesse primeiro momento, eu só fiz uma apresentação. Eu sei que muita gente aqui já é área de saúde, né? Mas como é um grupo bastante heterogêneo, então eu fiz uma introdução, mas acredito que não seja uma novidade para a maioria das pessoas. Então, quando eu falo de substâncias psicoativas, né, eu começo a pensar no que é normal, o que é patológico, o que é um comportamento de uso normal, o que é um comportamento problemático, a partir de que momento, qual é a linha tênue entre eu fazer um uso social, fazer um uso normal e um uso problemático. Né? E aí a gente começa a ter exemplos em festa de família, de amigos, casamentos. Normalmente tem ali a bebida circulando, uma ou outra pessoa às vezes se excede, aí inicialmente é divertido, né? Todo mundo, tá, deixa ele ou ela ser feliz, deixa eles brincarem, e a pessoa vai, né? Só que isso acontece numa festa, em outra festa, às vezes saindo da festa não quer que ninguém dirija o carro, acha que está bem, que ele próprio ou ela própria pode dirigir o carro. Então começam a apresentar certos comportamentos, né, que vão trazendo prejuízo para a pessoa, para os familiares e para as relações dessa pessoa. Então quando começam a chegar pessoas com problemas, chegam, né, em consultório, muito através de demandas de trabalho. Está dando problema na produtividade, eles encaminham. E nos relacionamentos, né, conjugais, o esposo ou a esposa começa a denunciar que está difícil, está pesado, você procura ajuda, ou a gente vai dar um tempo, a gente vai separar. Então, normalmente chega em consultório, em tratamento, não é por uma livre demanda. Geralmente é por um encaminhamento, até às vezes uma pressão do RH da empresa, ou da esposa, ou do marido, ou até mesmo do filho, ou da filha, né? Mãe, você precisa se cuidar, porque, né, está sendo desconfortável. E isso leva-se algum tempo para procurar ajuda, né? Então, a partir daí, a gente começa a misturar o que é do sujeito, o que é desse uso abusivo, dessa doença chamada, né? Para alguns dependências químicas, para outros uso abusivo. E aí é o primeiro momento onde esse comportamento nocivo e a pessoa começa a se misturar. E quanto mais a pessoa é taxada, quanto mais a pessoa ela de forma pejorativa titulada,
mais a pessoa se fecha e mais a pessoa se isola. E aí a gente começa a ter, se aproximando da questão do estigma. Aí eu trouxe alguns comportamentos, né, que eu falei um pouquinho já sobre isso, que começam a denunciar, dar sinais de alerta quando esse uso já não é mais um uso recreativo ou social. Passa grande parte do dia anjando-se em determinado comportamento, pensando ou se organizando para realizar tal coisa ou se recuperando dos seus efeitos. Né? É interessante isso, a pessoa fica na expectativa a semana inteira para sexta-feira por happy hour. Né? Então, hoje tem. Né? Não sei se vocês recebem muito por WhatsApp, né? Muitas provocações. Sexta-feira, finalmente é sexta-feira. E aí recebe um monte de mensagem. Aí a galera sai, né? Se impregna de álcool, geralmente que é uma droga lícita, e aí passa praticamente o sábado e o domingo de ressaca, né? Se recuperando desse uso. Principalmente depois que passa dos 40, que o corpo já, né, já tem os efeitos de um uso prolongado, então precisa se usar menos e o efeito é o mesmo como se tivesse usado muito. Aí a gente começa a ter os problemas, né? Porque o corpo já está impregnado por aquela substância e para eu ter o efeito inicial que eu tive em algum momento, eu vou usar mais. Vou usar mais, vou usar mais, e aí eu começo a ter prejuízo, seja no âmbito orgânico, né? Fígado, coração, começa a ter aí a glicose, começam a trazer prejuízos, como eu vou ter também em questões mentais, fora as sociais, e aí eu vou começando a acumular prejuízos. E aí a gente começa a entrar na questão do estigma. O estigma são crenças negativas que um grupo ou sociedade mantém sobre um tópico ou um grupo de pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o estigma é uma das principais causas de discriminação e exclusão e contribui para o abuso dos direitos humanos. Então aí a gente começa a sociedade reforçando esse lugar de pessoa problema, e quanto mais isso é reforçado pelo social, mais a pessoa se isola e mais a pessoa se entrega a esse uso. Então a gente começa, o estigma resulta em preconceito, esquiva, rejeição e discriminação de outras pessoas que têm um traço socialmente indesejado ou que se envolvem em comportamentos culturalmente marginalizados, como o uso de drogas. E aí, se a gente puxar historicamente, existem vários momentos da história, né, onde o uso de substância é polido pela sociedade, que tem um contexto espiritualizado dentro de determinados cultos rituais. E aí a gente vai vendo que tem, né, conforme o contexto histórico, essas drogas elas vão ser ou liberadas, autorizadas, ou discriminadas e perseguidas e proibidas. Né? Então o álcool já foi proibido e hoje é liberado. Né? Tá? E a questão da maconha, se libera, se não libera, outros países liberam. Então ficou essa discussão. Qual substância está liberada, qual substância está proibida? Mas nesse momento o que nos interessa é o que leva a pessoa a fazer esse uso abusivo. A questão da droga ser autorizada ou proibida, a gente sabe que tem muitos interesses envolvidos. E não é isso que nos interessa nesse momento. E a gente, como sociedade, de que forma a gente está lidando com essas pessoas que têm esses problemas? A gente está reforçando, né, um comportamento levando a um uso ainda mais comprometedor, ou podemos acolher e dar ali outras possibilidades das pessoas lidarem com suas questões. E aí, numa das reuniões da ANON, né, alguém sabe o que é a ANON? É um grupo de familiares para as pessoas, para os familiares das pessoas que fazem uso, né, de narcotrópicos, por exemplo, a cocaína, entre outros. Então eles têm um livrinho, né,
lições dessa programação inicial que tem a ver com a arte, já foi com a Aranon, que é familiares de pessoas alcoolistas, como tem o Naranon, que são familiares de pessoas que têm problemas com narcóticos. Miriam, em geral, onde acontecem essas reuniões? Eu posso te indicar, tem alguns lugares específicos, né? E eu posso te indicar depois, tá? Então, esses grupos, eles se baseiam dentro da programação e tem ali todo o intuito, a proposta de entender o que é essa doença, saber como o familiar, como pode ajudar. E é muito interessante que dentro da mesma base do AR, eles têm algumas reuniões. O AR, basicamente, todas as reuniões são abertas, as pessoas podem ir assistir, se informar, sem grandes problemáticos quanto a isso. Eu, como profissional, eu fui lá, eu falei, eu sou profissional, eu quero entender mais, é um público que está chegando no consultório, então eu quero entender um pouco, né, sobre isso. Fui super bem acolhida, me explicaram. Inclusive, eu tinha um paciente no consultório na época que falava muito da programação, que trazia esse tema, e aí eu fui me interessando, né, e fui lá conhecer, foi muito bem recebido. Né? A questão do EMA já tem uma outra pegada, porque a gente está falando de substâncias lícitas e substâncias ilícitas. Então, as substâncias ilícitas, né, no caso, é muito comum nesses grupos, né, que é a cocaína, mas pode ser heroína, pode ser o crack, pode ser, entre outras substâncias. É muito comum a questão do estímulo ser ainda muito mais reforçada. Então, as reuniões são fechadas e tem uma reunião por semana que é aberta ao público, que é muito mais uma reunião explicativa. Não tem esse momento aberto aos profissionais e ao público em geral dos depoimentos. Né? Porque a gente vê muito no grupo do AA, eles relatando as perdas, os prejuízos. Alguém aqui já participou, já teve algum contato com algum desses grupos? E aí é muito interessante que eles têm algumas reuniões, né, que são abertas ao público, quer dizer, você não precisa ter você é o problema, nem ninguém perto de você é um problema, mas você deve ter um amigo. Eu tenho um amigo, eu queria saber como que eu posso ajudar. Ele pode ir lá e procurar esse problema. Né? Aí eu estive numa dessas reuniões, e aí eu passei um bom tempo frequentando, e aí a partir daí eu acabei escrevendo um texto até de agradecimento ao grupo, né, que eu escrevia fora, num periódico, numa revista. E aí eu levei para eles, falei, eu escrevi da experiência aqui e fiquei muito feliz, e eu estou trazendo para vocês lerem, que eu escrevi, vocês autorizam eu publicar. E aí, a partir daí, sem nenhum intuito, né, nenhuma questão ali, no intuito com essa intenção, esse texto foi parar na regional e aí acabaram publicando, e a partir daí me tornei amiga de né, então fiquei muito honrada com esse convite. Então, é muito comum os profissionais serem chamados para essas reuniões, para a gente poder falar. Então, é bem interessante, porque eles têm a perspectiva da programação, onde eles falam, né, como a programação ajudou, que são os 12 passos. E a partir daí eles convidam também profissionais para poder trazer mais informações, e as pessoas ficam entendendo como ajudar, como se ajudar, como continuar dando tratamento, mantendo ali a questão da abstinência. É bem rico esse trabalho. Na rede pública, nós temos aí o CAPS-AD, que a gente precisa valorizar esse trabalho, né? Tem muitos CAPS-AD com trabalhos muito interessantes, muito ricos, de muito acolhimento. Lamentavelmente, com as mudanças de governo, né? As propostas se perdem e a gente fica aí resistindo para poder continuar esse espaço sendo
público, sendo para todos, com assistência de qualidade. Né? Mas temos aí um sistema público, um trabalho muito importante dentro do CAPS-AD. A pessoa vai na clínica da família, fala qual é o problema, a partir daí é feito um encaminhamento para o CAPS da sua região, e aí tem psicólogo, tem psiquiatra, né? Tem trabalhos com vários outros profissionais, é uma equipe multidisciplinar, né? Muito rico, muito importante. E aí eu trouxe uma fala, né, de Gomes, que ele diz: alguém com estigma não seja percebido como uma pessoa que ela não é humana. Então, para a gente começar a entender, né, essa despersonalização, a pessoa sai desse lugar da pessoa e vira esse rótulo pejorativo. Então, através dessas discriminações, muitas vezes sem pensar, reduzimos as chances de vida dessas pessoas. Então, quando eu falo de estigma, eu estou despersonalizando a pessoa, estou tirando a capacidade dessa pessoa poder fazer movimentos diferentes, estou reduzindo as chances dela poder ter outras possibilidades. As consequências do isolamento para a saúde mental podem alimentar mais o uso da droga, levando ao isolamento ainda maior e, em última análise, a um ciclo vicioso do qual é difícil sair. Então, algumas formas eficazes que ajudam a reduzir o estigma: oferecer apoio, ser gentil, ouvir, sem julgamento, ver a pessoa como ela é, e não pelas drogas que ela usa, tratar as pessoas com dignidade e respeito, substituir atitudes negativas por fatos baseados em evidências, porque aí vem as generalizações, né? A gente bota todo mundo no mesmo pacote, falando quando vê alguém maltratando e compartilhando as suas histórias de estigma, né? Cada um tem os seus, né? Já sofreram em algum momento bullying, já sofreram em algum momento pressões, e não é um lugar nada confortável, né? Então, poder nesse momento ter ali esse posicionamento empático, né? Então, quando a gente fala, né, de casa espírita, é muito importante a gente poder pensar essas formas de acolher, né? Porque muitas vezes, para a pessoa chegar num espaço de tratamento, o porteiro deu a primeira, né, o primeiro bom dia. Então, muitas vezes, para chegar aqui, para fazer um passe, para ter as consultas, precisou passar pela portaria, né, pela lanchonete, pela livraria. Por isso que é tão importante esse trabalho ser educativo em todos os setores, não só os profissionais da área de saúde, né, e a gente poder tirar essa questão de uso de drogas, né, desse âmbito da polícia e poder dar um lugar do âmbito da saúde, dando um cuidado, né? Então, a partir daí que a gente vai desconstruindo estigmas, humanizando pessoas e podendo apresentar possibilidades. Então, a partir desse momento de desconstruir estigmas, né, a gente fala um pouquinho do que foi esse momento da reforma psiquiátrica, né? É muito interessante historicamente pensar. É recente, 2002, a gente está falando aí de 2 décadas, né? Tudo muito recente ainda, a gente ainda está engateando dentro dessa realidade. Então a gente vai perceber que a questão de álcool e outras drogas estavam ali, dentro dos hospitais psiquiátricos, né? Então, quando a gente abriu, a gente como sociedade, né, eu estava na área, quando a gente abriu, né, essa possibilidade da sociedade, né, de um atendimento ambulatorial e não mais a hospitalização, não mais as pessoas ficarem no manicômio, a gente foi ali encontrando a questão do álcool e outras drogas que estavam ali, tudo junto, misturado, esquecidos. E aí o que a gente vai fazer junto com as questões, né, de transtornos diversos,
igual que outras drogas estavam. E aí a gente vai perceber também o quanto que a questão da doença mental está também atrelada ao uso das substâncias. Né? Então, dentro desse contexto, que contexto? Esse contexto da reforma psiquiátrica, né? Onde a sociedade começou a acolher as pessoas com as mais diversas questões mentais, né? Tanto o paciente quanto a família, quanto os profissionais de serviços comunitários passam a serem provedores de saúde, né? Da saúde, dos cuidados da saúde mental. E essa proposta de tratamento existe a articulação de diversos serviços da rede de saúde e seus diversos níveis de atuação. Então, quando teve a reforma psiquiátrica, a sociedade, de forma geral, abraçou a proposta. A gente não vai mais trancar os nossos adoecidos e a gente vai acolher, eles vão receber o atendimento ambulatorial e a sociedade vai aceitar, vai acolher, vai inserir, vai ser uma sociedade inclusiva para as pessoas que têm esse adoecimento. Então, tudo é muito recente, a gente está falando de 20 anos. A gente ainda tem aí, mas foi agora recente, o último manicômio foi fechado. Né? E aí todo um trabalho de reencontrar famílias, que tiveram aqueles pacientes de longa internação que não tinham mais família, profissionais que ficaram com eles dentro de casa, igual que outras drogas estão ali, no meio dessa realidade. Então, quando a gente fala, né, de desconstruir estigmas, a gente fala de aceitação, a gente fala de inclusão, a gente fala do diferente e a gente fala também das comunidades. Né? Quando a gente começa a perceber que os casos mais problemáticos, de mais difícil manejo de tratamento de álcool e outras drogas têm a ver, né, primordialmente com a questão mental. A gente começa a perceber que a depressão, a gente começa a perceber que são pacientes com bipolaridade, e aí o é, né? É aí que a gente começa a brincar mesmo, porque o que eu costumo falar para os pacientes, né? Eles chegam aqui falando da substância, eu sou dependente, eu sou um adicto, e a minha intenção é vocês chegarem falando da substância de uso problemático, que às vezes podem ser, né, de um uso bastante ampliado, para vocês saírem daqui falando de vocês. Eu quero ouvir vocês, né? Como que eu me sinto? Durmo mal, tenho uma irritabilidade alta, sou explosivo, né? E aí a gente começa a falar do mal-estar da pessoa. E aí a gente faz os encaminhamentos, faz os tratamentos, o psiquiatra está ali encaminhando para a gente, entre outros. Quando a pessoa chega para tratamento, muitas vezes tem que tratar diabetes, dentista, muitas vezes com, né, dicção muito comprometida. E aí a gente começa a falar do acolher. Né? O acolher envolve dar crédito, dar ouvido, tomar em consideração. Acolher contempla a escuta qualificada e terapêutica, preferencialmente por equipe multidisciplinar. A escuta deve ser desprovida de qualquer preconceito para com o sujeito, que reconheça e respeite as necessidades e diferenças do usuário do serviço. E aí a gente começa, né? A partir daí eu fiz alguns trabalhos voluntários, não sei se vocês conhecem ali, né? A Associação Solidária Amigos de Betânia, que é ali na freguesia, vocês conhecem, né? Tem um público bastante diversificado e tem um trabalho lá no Frei Luís, que a gente está, né, todas as quintas-feiras, inclusive essa quinta-feira também, esse trabalho, e a gente tem uma reunião só voltada para a questão da dependência química, entre outras condições. Porque quando eu falo de dependência química, eu falo de um comportamento que pode migrar para outros, como, por exemplo, a questão alimentar, como a questão do jogo, como a questão do sexo, entre outros comportamentos. Então, aí vocês já começaram a ver a complexidade, né? Para quem é de primeira vez, pode causar um estranhamento, porque é muita informação. Mas para quem já tem algum contato, se identifica rápido com essa dinâmica.
conseguem me acompanhar. Né? Então, dentro do acolher, na minha prática, né, tem a clínica individual, tem o grupo terapêutico. Esse grupo terapêutico eu já fiz, né, lá na UFRJ, onde a gente faz um trabalho, onde eu fiz a especialização, fiquei 2 anos, tanto na questão da família quanto na questão do usuário. E tem o acolher na sociedade, que é esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né, com a sociedade de uma forma geral. Esse é o texto, né, que eu escrevi, acabou tendo a publicação da revista Vivência, que é uma publicação exclusiva do AA. Quem tiver interesse pode até procurar e assinar. Eles têm uma publicação, se eu não me engano, trimestral ou bimestral, uma revista com depoimentos. Esse daqui é um trabalho que é também uma instituição Ruas, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu fui chamada para falar lá, que foi essa reunião de equipe, que eles estavam lá com alguns casos de bipolaridade, e aí moradores de rua, e como a gente pode acessar as políticas públicas, né? E na época, uma das pessoas que participavam tinha visto uma palestra minha e me chamou para falar, e eu fui lá conhecer. E aí, indo lá, eu fiz uma ronda, eles chamam de ronda, né? Principalmente nos bairros da Zona Sul, uma vez por semana. Esse daqui foi em Copacabana. A gente se reúne, eles já ficam esperando, a gente leva comida, vocês podem ver que eu estava ali jantando com eles, e depois a gente senta, conversa. Aí tem alguns voluntários que vão lá, fazem o cadastro da pessoa, encaminham para os CAPSes, algumas pessoas eles conseguem passagem para as pessoas voltarem para a sua terra de origem. É um trabalho muito interessante. E aqui o que a gente está falando? Da sociedade, da mobilização social. Né? Nós temos aí o poder público, nós temos movimentos sociais, nós temos a clínica, né? A prática clínica. Então, tem várias frentes para poder dar o acolhimento para esse público dentro das suas mais variadas realidades. É um trabalho bem interessante. Inclusive, no período da pandemia, né, foi um período muito difícil, porque vários desses trabalhos não aconteceram. E, por outro lado, o aumento, principalmente do álcool, foi muito intensificado. Né? Então, nós temos duas situações que, a partir de agora, que a gente está tendo os reflexos. Então, essa dito vida ao normal, é que a gente começa a perceber o quanto isso foi impactante. Né? Então, falando um pouquinho lá do Frei Luiz, tem um trabalho às quintas-feiras, que a gente começou, né? Começou um trabalho às quintas-feiras no salão principal. E aí a gente começou a perceber esse movimento de pessoas que faziam esse uso abusivo na casa, com essa procura, com essa demanda. Eu tive um grande interesse de participar, né? E aí eu falei com a direção da psicologia, começamos a articular, vamos montar grupo, vamos acolher esse público. Por fim, a gente conseguiu montar um grupo na quinta-feira. Ele já tinha tentado às quartas, já tinha tentado aos domingos, mas não estava tendo uma boa adesão. Eu falei, então vamos fazer, né, falei até com a Morinha, vamos fazer no dia, na quinta-feira. Então, um pouco antes da reunião no salão, a gente começou a fazer o trabalho da psicologia, né? E foi assim, e tem sido muito rico. Né? Desde 2013 a gente faz esse trabalho lá. E é um público que tem várias realidades. Né? Agora, o grupo que a gente acolhe no grupo terapêutico, eles precisam ser maiores de 18 anos, não tem questão nem de raça, nem de gênero, nem de credo, nem de orientação sexual, completamente acolhidos em todas as suas manifestações. Pessoas que tiveram ou apresentam esse problema com qualquer dessa substância, ou então que tenham outros comportamentos, como é muito comum ter no grupo, né, e é muito rico por isso, questões que têm transtorno alimentar.
Então a gente pega uma pessoa com transtorno alimentar, a gente pega uma pessoa que tem questões com drogas e a fala se aproxima muito do sofrimento, né? É muito rico essa turma. E tem aí muito comum, quem tem transtorno alimentar muitas vezes se aproxima do álcool como uma forma de não se alimentar, né? Anorexia. E aí começa a recorrer ao álcool para poder, como uma, né, das consequências do transtorno alimentar, e desenvolve também esse uso abusivo de álcool. Então a gente começa a ter várias realidades acontecendo. A dependência cruzada tem todos esses comportamentos aditivos, e muitas vezes tem, é muito comum, né, eu falei aqui da questão orgânica, mental, mas também tem a questão afetiva. Muitas pessoas, por, né, vários fatores de vida, questões familiares, têm aí uma baixa autoestima, uma fragilidade emocional muito grande e acaba também se aproximando muito dessa realidade, tanto do abuso quanto de se relacionar com pessoas que fazem esse uso abusivo. Então é um público muito diversificado. Então, o acolher envolve tratamento na rede pública, tratamento clínico psiquiátrico, leituras direcionadas. Eu até vi aqui na livraria de vocês, né? Vocês têm um livro lá de dependência química. Então, literaturas direcionadas, palestras como a de hoje, trabalhos voluntários, né? Eu citei alguns aqui. Tem os grupos, né, de sala de autoajuda, oficinas terapêuticas que fazem um trabalho maravilhoso, os hobbies, né? Nadar, correr, tocar qualquer instrumento, a musicoterapia é excelente, inclusive lá no Frei Luiz, né? Tem um momento só de música que todos se beneficiam muito, tem a meditação, e a psicologia que atua tanto no individual, casal, família e grupos psicoterapêuticos. São muitas informações, né? Então, assim, dentro desse grupo psicoterapêutico, a gente trabalha o acolhimento, muitas vezes fazendo os encaminhamentos, como eu já citei aqui, tem muito desse adoecimento psíquico, desse adoecimento mental, desse adoecimento físico e do adoecimento das relações. Então é um trabalho que exige um olhar multidisciplinar. Esse daqui foi um dos trabalhos, né, que eu fiz, ou coordenando a oficina, ou então eu mesma lá com eles, nessa caixinha verde aqui foi eu que fiz, né, que a gente fala de mosaico. Então é muito rico a gente estar acompanhando pacientes, né? Esse daqui foi lá no IPUB, a gente acompanha, esse aqui foi no IPUB e aquele ali foi no Frei Luiz. O paciente falou o que fazia e apareceu lá com esse trabalho, foi muito bonito. E que além de ter uma proposta psicoterapêutica, né, tem aí também a possibilidade de ser revertido em valor para a pessoa poder se sustentar. Então a gente faz esse trabalho conversando, acolhendo e também a partir daí a pessoa começa a ter uma fonte de renda, né? Então essas oficinas terapêuticas são muito importantes. Então a gente começa além do acolher também dar ferramentas para as pessoas poderem desenvolver. Então ali eu falei uma das oficinas, mas tem a oficina de culinária, lá no Projac tem a de música, tem várias, né, possibilidades de poder criar recursos, cidadania para essas pessoas. Aí eu estou fazendo todo um movimento de desestigmatizar, de acolher, de humanizar, de separar o rótulo e dar possibilidade à pessoa. Tá? Quando eu falo, né, de tratamento, eu falo de todas essas possibilidades aqui. Diminuir a frequência das recaídas, melhorar as relações familiares. A família ela pode ajudar, como ela pode atrapalhar muito. Fala baixinho aqui.
Então, essa família ela precisa entender como ajudar. Às vezes a pessoa está ali fazendo todo o processo, a família fala uma coisinha, a pessoa não entende. Então eu preciso cuidar da família. Por isso que lá nós temos um grupo para quem faz o uso abusivo, nós temos um grupo dos familiares. E atualmente tem um grupo das mulheres também, porque as mulheres têm uma fala muitas vezes muito específica, né, desse lugar do feminino e do abuso de substância. Então temos todos esses trabalhos aqui, que são possibilidades para as pessoas que vivem, né, esse adoecimento, esse mal-estar. Então o objetivo dos processos terapêuticos não é nos tornar felizes, mas ser capazes de lidar com as frustrações que são próprias da nossa condição. Se alguma felicidade vem disso, que bom. Felicidade é efeito colateral de quem sabe lidar com suas imperfeições pequenas. Então aí a gente começa a trabalhar o acolher dentro da pessoa. E aí o médico que conhece bem essa realidade, né? O que está doendo? Aí ele começa a falar, mas eu briguei lá em casa. Mas, né? Qual parte do corpo está doendo? A pessoa está querendo falar da vida. Aí o médico faz muitas vezes o quê? Caminha para a pessoa, né? Então, assim, a pessoa está precisando falar. O que está doendo? Qual parte do corpo que dói? É realidade. Tá? Meu trabalho está horrível. Eu estou sofrendo abuso. Eu estou sofrendo assédio moral em casa, né? Tem ali completo desencontro entre, né, os contatos da família. E aí a gente começa a chegar no âmbito da questão. Qual é a função do beber ou do se drogar que tem na sua vida? O que isso significa? O que isso está ali te dando, né, tentando dar conta de quê? E aí a gente começa a ouvir o que de fato dói nessa pessoa. E aí é muito interessante, né, que os pacientes chegam lá pra gente, e aí chegam falando do uso e depois, né, que está dentro dessa proposta que eu trabalho, né, na área de uso e abuso, tem dois movimentos, né, que é a questão da redução de danos, que tem a sua proposta, e da abstinência total, que tem a sua proposta. Então, dentro desses vários momentos, né, de redução, de recaída, de chegar a esse momento de falar, não, eu quero parar de tudo, que é a abstinência total, a pessoa vai se dando conta dessa volta para a vida, né? Poxa, já estou com 35 anos, não terminei meus estudos, já estou com 40, e aí você tem aquele peso da vida. E isso também, essa tomada de consciência, se não for muito trabalhada, leva até aqui. Né? Então é um processo que a gente faz. Mas eu tenho até vergonha agora de retomar meus estudos. E aí eu vejo pacientes que eu já acompanho há alguns anos, que têm, né, através de muitos encontros, um dia falam assim, não, eu decidi que eu vou fazer isso. A sementinha foi plantada, ficou germinando, e um dia ele insight. Né? E aí tem pacientes que já se formaram, se especializaram, estão trabalhando, tem o seu dilema interno. Isso é uma situação, e aquela memória de prazer está sempre ali. Por isso que é interessante os grupos de autoajuda, que eles estão sempre falando do desprazer, tá? E fazendo um contraponto com essa lembrança de prazer inicial, que fica ali registrada, vez por outra, ela retoma. Então é muito comum o paciente falar, nessa noite eu sonhei que eu estava usando. Eu retomei com isso. Mas a lembrança aparece. Então se pega a pessoa num momento frágil, pode ter 10, pode ter 15, pode ter 20 anos de abstinência, está propensa a recair, dependendo do momento da vida, da situação que a pessoa se encontra. Então tem esse estudo, né, que fala da questão da família, quanto que às vezes quanto tempo que em média a família leva para perceber. E às vezes leva de 7 anos, 9 anos para descobrir que tem um familiar dentro da própria casa que faz uso. Quando vai descobrir que os prejuízos já estão bem acentuados. Né? Então no Brasil, ao menos 28 milhões de pessoas têm algum familiar que é dependente químico. E você percebe que essa questão depois da pandemia, a gente vai ter novos estudos aí, trazendo uma nova realidade, lamentavelmente, com números bem maiores.
Então, quando a gente fala de família, como acolher, né? A família a gente trabalha para romper padrões disfuncionais, a gente melhora a comunicação familiar, redefine papéis familiares. Então, quando a gente recebe família para atender, por isso a psicoterapia de família, porque não tem como trabalhar a pessoa que faz isso e não trabalhar a família. A gente começa a perceber que isso, né, possivelmente já vem de uma família de origem, vem às vezes de um pai ou de uma mãe que já fazia uso, vem de uma criança parentalizada. O que quer dizer isso? Que os papéis estavam invertidos, muitas vezes o filho era o cuidador, o pai e a mãe eram os cuidadores, né? Eram as pessoas que recebiam os cuidados. Então a gente precisa reformular tudo isso para a família e, né, sabe, mudar padrões. É muito mais fácil uma pessoa aprender um comportamento do que compreender um comportamento. Exige muito mais esforço, muito mais disponibilidade, muito desejo de poder fazer diferente. A família ela tem essa dinâmica de restabelecer um padrão, né? Então, se alguém se movimenta, a família ela tende a manter o mesmo movimento. Se alguém faz diferente, alguém fala, opa, volta para o movimento anterior. Então a gente precisa trabalhar todos dentro dessa dinâmica. Promoção de vínculos saudáveis na família, ressignificar a história da família, reconhecer os sentimentos, poder falar disso. Né? E é um trabalho muito, muito rico. Né? Nietzsche, que é um filósofo da área de família, diferencia uma família saudável de uma não tão saudável, não pela ausência de problemas. Problemas todos podem vestir. E sim pelo modo como o sistema familiar se estrutura ao longo da sua história diante dos problemas. Você tem um problema, a gente senta, fala sobre esse problema, ou a gente ignora, faz de conta que ele não existe. E a partir daí eu vou entendendo essa família, como ela se movimenta. É importante conhecer essa dinamicidade de cada família para que o tratamento possa ser viabilizado. Então, quando eu falo de usuário, né, de drogas, eu não estou falando nem de criminoso, nem de doente, eu estou falando de cidadão que tem os seus direitos, que tem as suas necessidades, tem os seus sonhos e o seu espaço para elaborar tudo isso. Então, como disse Freud, não desejo suscitar convicções, porque desejo estimular o pensamento de roubar de vocês. Por isso nós estamos aqui numa segunda-feira. Né? E podendo pensar que tanto a pessoa que faz o uso abusivo, nocivo, precisa de cuidados, como a família também precisa ser orientada como lidar com isso. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas o braço humano, calmos ao costume. Eu deixo aqui muito obrigada e espero ter conseguido passar um pouquinho, né, ter corrido para passar o máximo de informações, no que eu puder esclarecer. Passar então as observações, as perguntas de cada um. Quem quer fazer um comentário? Não, um de cada vez, por favor. Ela quer. Miriam, eu vi uma observação no slide seu, eu acho, sobre a internação de uma pessoa com problema de usuário de droga. Quando que isso dá, quando que isso não dá? Eu não consegui ler tudo. Sim. A questão da internação é um tema bastante delicado. Né? Na rede pública, se a pessoa ela estiver em crise, né, com alta agressividade, sem a medicação, muito agressiva, é muito comum as pessoas falarem assim, olha Miriam, meu filho chegou em casa, está muito agressivo. Aí a orientação é ligue para o SAMU, ligue para o se leve para o local de
a partir desses primeiros cuidados, se ele ainda não é acolhido no sistema público, né, pelo CAPS, ele será encaminhado e ele vai fazer o tratamento ambulatorial, gente, não interna pela rede pública, a menos que seja uma proposta do tratamento. Aí dentro, né, dentro da instituição, dentro de um acompanhamento do CAPS-AB ou do CAPS de uma forma geral, os profissionais vão desenhando um projeto terapêutico, que a gente chama de PP, e a partir daí pode ser uma proposta de tratamento que tem que ser construída junto com o paciente, a menos que corra risco de vida, né? Então a pessoa está em risco de vida, faz uma internação para estabilizar o quadro, mas toda a proposta de tratamento ambulatorial. Por isso que é tão importante o movimento da sociedade para dar suporte para essas famílias, senão as famílias se veem muito sozinhas, com um difícil manejo com essa realidade, né? Quando eu falo de referência clínica, a gente está falando, a dizer esquizofrenia, a gente está falando de bipolaridade, a gente está falando, né? As famílias chegam muito com essa percepção, meu filho vai parar de usar e vai ficar bem, vai ser tudo normal, né? E aí acaba tendo duas possibilidades, ou a pessoa já tinha esse quadro e com o uso, durante um tempo se estabilizou, porque muita gente usa essas medicações, essas substâncias como medicações para se autorregularem, né, maconha, o álcool, usa aí como uma medicação para se autorregular, durante algum tempo até tende essa função e depois começa a ser muito ruim, como acontece com os remédios também, tá? Por exemplo, você, vou me usar como exemplo, né? Eu, por exemplo, não durmo bem, mas nunca fui ao médico, mas eu tenho alguém, um parente, que na minha família usa, então eu começo a usar esse remédio. Eu estou fazendo um uso abusivo, muitas vezes eu tenho que tomar 2, 3, 4 para dormir, não é para o meu caso, eu estou usando uma medicação que era para uma outra pessoa, e aí eu começo a ter problemas, né? Muito comum as pessoas tomarem muitos remédios para dormir, não conseguirem. Quando o remédio faz efeito, a pessoa já tem que trabalhar. Aí toma outro remédio para ficar acordada. Aí colapsa. Então, tem uma hora que a pessoa tem uma crise, tem que ser internada. E eu já recebi pacientes que ficaram lá, né, uma semana desacordados, desorientados de tanto remédio que tem que tomar para dormir, para manter acordado. Tem uma hora que fica. Então, tudo para poder explicar. Então, assim, isso é uma realidade. A gente tem também, algumas pessoas fazem uso das clínicas, né? Tem algumas clínicas que fazem esse serviço de internação, tem uma proposta inicial, são de 90 dias, basicamente são os 3 meses que o corpo precisa para desintoxicação, mas que essa internação pode durar até um ano. Para muitas pessoas acabam, às vezes, pedindo essa internação mais prolongada, mas tem 2 caminhos. Ou pelo plano de saúde, se alguém tiver um plano de saúde que faz cobertura, ou pelo particular, que não é acessível a todos os preços, né? E aí existem alguns mais interessantes financeiramente, outros que são bem mais salgadinhos, né? Tem o serviço também, né, de acompanhante terapêutico, que quando a pessoa sai da internação, às vezes contrata um profissional que fica com ele, para ele não ter que ficar internado. Porque a questão da internação passa muito pela uma mudança de hábito na qual a pessoa é praticamente reeducada, né? Então ela fica em um período prolongado e aprende uma nova dinâmica. Mas se a pessoa tem uma esquizofrenia, fica muito mais difícil. E às vezes contrata né, que a gente chama de acompanhante terapêutico, ou auxiliar, é aquela pessoa que fica ali junto com ela, discutindo dentro da realidade dela, dentro da vida dela, mas também não é para todos os cursos, né? Mas tem várias possibilidades de tratamento hoje para as pessoas que precisam dessa assistência. Mas as mais acessíveis passam pelo CAPS. Pelo CAPS, né? Assim, da rede pública, né? Da rede pública. E tem a questão do MA, do AA, que faz um serviço muito importante para a sociedade. Eu conheço muitas pessoas que pararam de usar, fazendo 90 dias, 90 reuniões, que não é à toa, são os 3 meses também, né? Ficam lá, acordam, dormem, fazem todas as reuniões, fazem uma internação dentro da clínica.
mas por falta de pouco sabe, a gente, lá é a base que a gente tem. Muito bom. Temos também Cabo Frio, e o Namar. Nós temos 3 trabalhos hoje ligados a isso. Mais algum comentário? Eu tenho Vai falar. Pela sua experiência, você diria que as pessoas que procuram o uso frequente de drogas lícitas ou ilícitas, ela teria, foi o que eu entendi, um problema, depressão, esquizofrenia, TDAH, não sei. É comum. É bem comum. É bem comum, né? Isso é, assim, O que a gente chama de comorbidade. A pessoa chega pela questão principal, trazendo como uma queixa principal esse uso abusivo, e conforme a pessoa para, inclusive, né, tá tomando as medicações, aí começa a vir à tona que ela tem um quadro depressivo, que a gente só consegue perceber quando a pessoa já está em tratamento e já conseguiu suspender, porque fica tudo muito misturado. Né? A pessoa pode estar agressiva, pode ter oscilação de humor, tudo isso por causa do uso. Quando a pessoa entra em tratamento, é que ela vai percebendo que isso está para além desse uso. E aí a gente consegue fechar um diagnóstico junto, né? Trabalhando aí junto com a psiquiatra. tem que tratar as duas, Tem que tratar. fisiológico, psicológico. Sim, social, familiar, é um tratamento de muitas mãos, né? Agora, Miriam, agora eu vou puxar um pouquinho do lado da Associação Médico Espírita. O próprio nome já diz, é ligado à espiritualidade. Hoje, a gente sabe que parte das patologias do físico e do mental vem basicamente do espírito. O espírito como sendo a matriz e o físico como sendo a filial. E a gente sabe que é muito mais importante tratar sempre a matriz, eu sempre digo isso, do que tratar a filial. Quando as religiões se sobrepõem a isso, não só o espiritismo, por isso que a gente caracteriza como espiritualidade. Nós tivemos lá no Frei Luís uma reunião, eu, Roberto, o Paulo Veloso, o Paulo Sérgio, e que a gente estava propondo uma cadeira de medicina e espiritualidade em várias universidades, e nós já conseguimos em vários lugares, e nós estamos hoje com 8 faculdades de medicina, com a medicina e espiritualidade, estamos com 4 faculdades de psicologia, com a parte de espiritualidade, e estamos com 3 faculdades de fisioterapia, falando sobre espiritualidade, aqui no nosso país. É importante caracterizar isso, porque muitas vezes se imagina que o problema não vem da alma. É importante tratar a alma. É importante que cada um saiba que grande parte dos vícios, grande parte das dependências, ela vem das carências, ela vem das deficiências de cada um. Vinícius de Moraes dizia que, como a gente sabe, o cachorro é um amigo do homem. Ele dizia que o uísque é o cachorro engarrafado. E por quê? Porque para o dependente, para a pessoa que precisa daquilo, aquele é o grande amigo. As pessoas que estão caídas nas ruas, elas, na grande maioria das vezes, elas não são viciadas. Elas se tornam viciadas porque o vício traz o esquecimento momentâneo dos problemas e das dificuldades. Tanto as drogas naturais, as drogas aparentemente lícitas, e as drogas ilícitas. Então, a maioria das pessoas, ela precisam realmente tratar um pouco mais o seu íntimo, nas casas religiosas. E é isso que a Associação Médico Espírita, ela se propõe. O MAC hoje,
polos. Nós temos um serviço de psicologia em cada polo. Nós hoje temos um trabalho de voluntariado com dependentes químicos dos mais diferentes tipos. Nós, quando fizemos o Midnesp, nos associamos, ou seja, ao Frei Luiz, era exatamente nesta atividade também, para que houvesse uma contribuição do grupo todo da área de saúde. Grupo maior, não um aspecto simplesmente multidisciplinar. Porque não adianta ter só a parte da disciplina física, da disciplina mental, mas há necessidade do grande complemento que na realidade é o essencial, que é o espírito, que é o desenvolvimento de cada um através dos seus reflexos e padrões de conduta. Quando a pessoa não consegue ter essas transformações, ela se liga a grupos espirituais que também estão ligados a isso. E com isso o vício se torna mais difícil. Então nós temos comprovações, eu fiquei calado ali, mas eu também fui conhecer o AA. Eu fui conhecer e verifiquei pela mediunidade, isso foi uma oportunidade que me foi dada pelo grupo espiritual, que algumas pessoas, elas tinham ali os seus obsessores do lado de fora, como ficam nessa casa, como ficam em outras casas, e quando as pessoas saíam dali, o obsessor novamente se juntava, se agregava e o vício voltava muito rápido. Então, quando a gente não trata o espírito, quando a gente não coloca realmente a vontade de mudança, que é isso que o processo reencarnatório nos permite, nós não transformamos um homem velho que cada um de nós carrega dentro de si num homem novo. Aqui nesse momento, a gente verifica uma série de transformações nesse nosso país. Numa dessas transformações, a gente verifica as angústias das pessoas em relação à política, ao futebol, em relação à música, mas em relação a uma série de fatores, e esses fatores estão muito ligados às drogas. As drogas hoje, elas têm muito mais facilidade de serem vendidas. O cigarro hoje, ele é vendido para crianças, apesar de estar escrito que não deve. A bebida alcoólica é vendida para crianças em vários lugares e os policiais permitem. Então, a grande verdade, a grande realidade é que enquanto nós não colocarmos, incorporarmos um pouco mais de espiritualidade nos nossos sentimentos, com as transformações adequadas, as válvulas de escape, elas permanecerão. Porque a noção de felicidade, a noção de alegria, ela muitas vezes ela é perturbada por uma aparente nostalgia e que leva, no entanto, a uma visão diferente do que seja o prazer, do que seja a verdadeira felicidade. As pessoas muitas vezes elas se utilizam das drogas exclusivamente para se tornarem mais alegres. Quando a droga termina, aquela alegria também, porque é uma alegria momentânea, é a alegria de determinadas festas heavy, de determinados tipos de músicas, e que levam a uma impregnação do baixo astral, e com isso trazem uma série de espíritos do umbral que vão auxiliar aquelas pessoas de uma forma negativa, ou seja, vão atrapalhar. Então, eu só queria fazer essa observação para que a gente caracterize sempre e tenha uma visão clara e objetiva. Enquanto a
a gente não transforma os padrões de conduta íntimos, a gente não consegue se liberar de uma série de vícios os mais diversos que cada uma das pessoas tem. Roberto, quer falar uma coisa? Acho que vale a pena enfatizar o que você comentou, nessa dependência química, que a sociedade ela vem acomodando algumas coisas. Então, a campanha antitabagismo trouxe muito resultado. Como cardiologista eu vejo isso. Mas todos os pacientes acham que é normal beber todo dia. Porque o documento médico diz que 1 a 2 doses pode todo dia. Né? E as pessoas têm facilidade em dizer que tomam 1 ou 2 doses. As garrafas diz que é meia garrafa. E por aí vai, como se fossem coisas naturais. Eu acho esses documentos permissivos e acho que isso, né, representa um álibi para o alcoolismo, que é chegar em casa, tomar uma dose de uísque para relaxar e, né, o Luiz enfatiza bem isso. Né? Ter medido câncer e doença cardiovascular e cigarro determinou uma política de governo. Mas para o álcool, que é uma métrica que pode ser feita, mas eu acho que difícil, talvez, por toda essa dimensão, né, da saúde mental, ainda tem essa liberalidade que se transforma em imposto e essa confusão toda. Mas vale a pena lembrar, né, Luiz, as descrições dos livros espíritas dessa obsessão de quem está inalando o que nos bares, né? Dos obsessores intuindo alguém encarnado para que ele beba mais para poder também. Então, a dependência química é isso, e é em mais de uma dimensão. Sim. Não é? E como você disse que é uma doença, não é, que transcende, não é, apenas ao ambiente, mas que a gente vai trazendo de uma encarnação em outra alguma forma dessa dependência. Não é? Então a gente tem que estar mais atento, e ao invés de resolvermos o alcoolismo, não é, você enfatizou, não é, o acesso mais livre a drogas ainda mais pesados, que tem uma outra complexidade, porque o estigma é ainda maior. Porque é feio beber, passar mal, fazer vergonha, mas, não é, a sociedade tem uma tolerância para isso, me parece. Sim, não é? sim. É interessante essa, né? Eu tinha falado da questão dessa espiritualidade. O tratamento ele pega exatamente corpo, mente, sociedade, né? E essa espiritualidade. A gente nos grupos de mútua ajuda fala dessa espiritualidade também, mas da forma que a pessoa conseguir concebê-la, sem demarcar, né? A espiritualidade dentro de um sentido mais ampliado, mas é muito difícil você fazer um tratamento que não tenha essa abordagem de considerar a espiritualidade. Eu vejo muito essa prática dentro do Frei Luiz, você sente muito isso, né? O paciente que passou por todas as salas de tratamento, né? Ele traz muito esse relato de como que isso o apazigua internamente, quanto que isso viabiliza ali como parte do tratamento dele. A musicoterapia é um momento que também conecta muito, né? As pessoas passearem no bosque, ficarem no busto, a yoga. Então, são vários espaços que têm essa conexão, né? Corpo, mente, espírito, e o social abraçando tudo isso. Então, o tratamento ele passa por essas quatro, né? Vertentes. Não vejo de outra forma, não. Você sabe de uma coisa, Roberto, tratar disso? Eu sou muito convidado para as coisas que tem várias religiões. Festa de formatura, festa de estudos. E eu vai o líder evangélico, vai o Dom Lani, que é meu amigo, vai o outro. E todos falam unânimes sobre espiritualidade. Todos. Quer dizer, não é assim uma coisa que você fala que seja do espírito.
Qual é o título da sua palestra, Roberto? Vou falar sobre espiritualidade, espiritismo, nas doenças, o mecanismo das doenças. Isso. Aí o nosso presidente, o Dr. Roberto, que faz parte, né, de uma linha de espiritualidade, trabalha com espiritualidade na Universidade do Oeste, né? E que vai estar lá também falando. Então vocês podem acessar essas palestras também ao vivo. Então fiquem de olho lá que a gente vai divulgar, ainda não tem link. Quem pegou o livro emprestado da nossa biblioteca itinerante, eu peço que aos pouquinhos, se puder ir devolvendo, para que a gente possa emprestar para mão das pessoas e dê continuidade a essa biblioteca. Tá bom? São os livros da AME Brasil. E quem quer conhecer um pouco mais sobre esses livros da AME Brasil também pode colocar lá na internet. AME Brasil Editora, e tem vários livros sobre ciência, saúde e espiritualidade. Tá bom? A próxima palestra, a gente se vê no segunda-feira de abril, e a gente vai estar com o biomédico e médico da família, o Rodrigo Costa, que é o coordenador do nosso departamento acadêmico, e ele vai falar sobre algo que todos nós compartilhamos e tem uma continuidade, né? Pode dizer do que a Lívia já colocou aqui, que é sobre o ciclo da vida familiar e sua relação com a saúde e espiritualidade. Então, muitos de nós, quando chegamos no centro espírita, né, a gente se depara que uma pessoa está vivendo algo que é parecido com uma outra pessoa, que é uma outra pessoa, e aí nós nos sentimos acolhidos porque nós vivemos muitas coisas parecidas. E mesmo vivendo coisas parecidas ao longo da vida, muitas vezes a gente não tem o acolhimento. E às vezes no lugar de acolhimento a gente tem isso. Então, ele estudou um pouco sobre esse ciclo da vida e a gente vai poder compartilhar isso. Então, venham e convidem as pessoas para estarem aqui conosco, é muito importante. A gente dar continuidade aí ao longo do ano. O Rodrigo era do nosso departamento acadêmico da Unirio, não é? Ou do Fundão? O Rodrigo, ele se formou, acho que na FJ. Isso. No Eu Fundão, entrei no Fundão. via departamento acadêmico. Vamos então. Carlos, reduz a luz, vamos ouvir a Ave Maria, vamos nos equilibrar e eu vou fazer a nossa peça. Rapidinho que eu acho que mexeram aqui. Acende, Carlos, por favor. Eu acho que domingo acho que a criançada deve ter mexido nisso tudo. Obrigado pela sua palestra, foi muito boa. Não tem problema. A gente faz a peça em A gente vai ter que mexer nisso tudo, né? Fica tranquilo. Carlos, pode deixar. Posso fazer? Você pode deixar. Pode deixar. Jesus amado, mestre, médico da alma, médico do corpo. Envolvido, Jesus, pela tua imensa misericórdia, queremos agradecer por todo o teu carinho, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos conhecimentos e adquiridos hoje. Abençoe a nossa palestrante e a todos nós. Permita-me esta amar, que essa paz que nos envolve neste mundo, nós possamos levar aos nossos lares, aos nossos familiares, a certeza, Jesus,
move cada um de nós nas suas mudanças celulares e através do amor. E é esse amor, Jesus, que trouxeste a cada um de nós. E é esse amor. Nós te agradecemos esta noite, te pedindo nesta noite que esteja sempre conosco. Em teu nome, de todos os amigos espirituais que nos assistiram e nos acompanham, nós damos por encerrada a reunião desta noite. Graças a Deus. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe.